Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ter recebido esse convite, né, do Roberto, do Beato. Eu trabalhei durante 25 anos, né, no mercado audiovisual, e eu acredito firmemente na potência dos talentos desse mercado de trabalho, e no quanto é importante a gente cada vez mais desenvolver os profissionais dessa área, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Então, brevemente, eu vou passar um materialzinho muito rápido para vocês, para a gente poder conversar, né? Até para saber um pouquinho de vocês, a expectativa de vocês. Roberto, dá uma passadinha aí, por favor. Aqui, como a gente vai falar de carreira, né? Eu achei importante trazer o que é a minha trajetória, né? O que é a minha carreira profissional. Eu começo a minha vida profissional lá em 81, dando aula como pedagoga. Depois eu entro em 92 na TV Globo, completamente por acaso. Começo a trabalhar como produtora de arte assistente. Depois eu passo a produtora de arte titular, aonde eu vou até 2012, onde eu recebo um convite para assumir uma área que tinham 400 pessoas, a área dos talentos criativos da produtora, que a gente chamava assim, todos os cenógrafos, produtores de arte, figurino e caracterização. Eu já vinha desde 2008 com uma participação muito grande dentro da empresa, né, com um olhar muito que eu chamava de cidadã corporativa, porque eu gostava muito de entender, como o Beato fala, né, em todo o fluxo de produção, né? Eu procurava, como produtora de arte, entender o quanto mais eu pudesse saber de todas as áreas, né, com as quais a produção de arte se relacionava para ter o desenvolvimento de um produto melhor, eu procurava fazer. Então, isso despertou dentro da empresa um interesse em mim. Eu assumi essa área em 2012, onde eu fiquei até 2017. E aí resolvi me desligar da empresa, pedir demissão depois de 25 anos. As pessoas ficaram meio assim, mas eu quis traçar um novo rumo aí. Então é a hora que eu abro aqui a minha carreira profissional num Y e começo, além de uma pós que eu já tinha feito em liderança e gestão de pessoas, começo a me dedicar a estudar psicologia positiva, a fazer uma outra pós em neurociência, e esse ano estou começando a fazer o mestrado em design na PUC. Então, isso é só para dizer o seguinte: da onde eu venho e para onde eu estou indo. Ou seja, eu estou fazendo um ciclo, né? Eu comecei com pedagogia, com educação, desenvolvimento de pessoas. Mesmo como produtora de arte, eu entendi que isso era fundamental, porque a gente estuda muito para produzir, a gente estuda muito para pesquisar né, para fazer uma obra. E agora eu retomo esse ciclo, né? Então, acho importante, quando eu falo de carreira, trazer essa minha história para vocês. Vamos adiante, Roberto? E aí é importante, eu trouxe essa figura aqui, porque quando a gente fala assim, né, gerenciando a sua carreira ou consultora de carreira, as pessoas tendem a achar que a gente tem uma bola mágica, né, com as soluções, com os caminhos, né? Vou te dizer isso, vai por aqui, faz aquilo, tem receita mágica, né? Mas não é bem assim, né? Sobe, Roberto, por favor. Esse é um caminho, né, principalmente durante essas aulas, e as aulas que começam a partir de semana que vem, no dia 12, né, é um caminho que a gente percorre partilhando, aprendendo, pensando, trocando, né, inspiração, conhecendo, refletindo, né? Toda a carreira ela precisa passar por esses verbos, né? Ela não é uma coisa estanque. Pode subir, Roberto. E aí eu acho bacana essa figura, que é uma árvore, né? A gente faz da nossa carreira, a gente começa, de repente, ali com raízes muito profundas, e a gente começa a ter, né? Como um pouco eu fiz ali a minha trajetória, eu fui abrindo num Y, fui abrindo para novos galhos, mas sem deixar de ser, né, ali a essência de quem eu acho que eu sempre fui, que inclusive é um dos pontos da psicologia positiva, né? A questão das virtudes da vida, né, do ser humano. Então, assim, para mim é muito emblemático, assim, né? A gente pensar sempre que a gente tem raízes, e essas raízes, a gente tem um tronco que a gente dá galhos e dá frutos, mas a gente está ali sempre num viés único que é nosso, né? Pode seguir, Roberto. E é um caminho, carreira é um caminho que a gente trilha, que é nosso, né?
Então, assim, ele, mesmo você estando dentro de uma empresa ou dentro de uma produtora, se for o caso, ou um mercado de trabalho, né, como é o mercado do audiovisual e que a gente trabalha muito por obras certas, é importante que a gente trate desse assunto sob a nossa perspectiva, né, sobre as nossas escolhas, que a gente faça caminhos, né, que a gente escolha caminhos aonde a gente quer chegar efetivamente. Então, eu gosto também de dizer, pode subir, Roberto, que a carreira ela vem dessas experiências passadas que a gente teve, né? Ela vem das experiências presentes que a gente está construindo e ela vem das aspirações futuras, né? Para onde é que eu quero ir? O que que eu quero fazer? Pode seguir, Roberto. E aí é isso, é uma construção assim pessoal, né? Eu acho não, tenho certeza, eu estudo, eu me debruço sobre esse tema. Então assim, a carreira ela pertence a cada um de nós, ela não pertence à empresa. Quando eu pedi demissão da TV, foi muito curioso porque foi exatamente isso que eu pensei, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todas as minhas experiências, todos os meus desejos, eles são meus. Eles não são de uma empresa, eles não são de um crachá, eles não são de uma matrícula, eles são meus. E foram essas experiências e esses conhecimentos que me fizeram tomar um novo rumo na minha carreira. E aí, aqui agora, nesse momento, eu queria conversar um pouquinho com vocês para entender a motivação de cada um de vocês aqui nesse encontro. Acho que seria importante se a gente pudesse voltar para o vídeo deles, Roberto. Não sei se é... Porque ver a carinha de todo mundo é sempre importante, né? Espera aí um instantinho. E a gente está parado aqui, depois a gente retoma, tá? Descompartilhar. Um minutinho só que é porque eu botei na tela cheia. Eu posso descompartilhar, quer ver? Eu vou compartilhar. Pronto, já descompartilhei. Beleza. Beleza? Beleza, só que eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo nomezinhos, é isso mesmo? Não, vai entrar, devagarinho vão entrando as pessoas, você vai ver. Tá, então, seguindo aqui uma ordem, né, ordem alfabética, eu queria perguntar para a Ana por que que ela está aqui hoje, né? O que a motivou a estar aqui? Ela já falou um pouquinho antes, mas eu acho que é bacana a gente compartilhar com o grupo assim rapidamente. É engraçado, mas a Ana saiu. A Ana sumiu. Então, Alexandre seria o próximo da lista. Tem Arthur também. E Arthur também. Arthur está aí? Arthur não está aparecendo. Bom, para não precisar seguir aqui uma ordem, então, quem gostaria de falar sobre a sua motivação de estar aqui hoje, da intenção né, de entender o que é esse curso que a ABC está oferecendo? Acho importante a gente compartilhar essa experiência com as pessoas. Eu posso falar. Quem gostaria de falar? Milena? Pode ser eu. Tudo bem? Tudo bom. Então, Milena, me fala rapidamente assim, qual foi o seu motivador, o que te trouxe aqui, o que você gostaria de entender do curso? Então, eu sou formada em comunicação, mais especificamente publicidade. Eu me formei em 2012, não cheguei a trabalhar com isso especificamente, só estagiei durante a faculdade, em agência e tal. E aí, depois que eu me formei, eu fui tendo vários trabalhos não relacionados ao que eu estudei. Tipo, eu trabalhei em uma loja de disco, depois eu trabalhei em um hotel, depois eu trabalhei numa galeria de arte. E na galeria de arte eu fazia a produção da galeria. E aí, agora na pandemia eu fiquei sem trabalho e eu tenho uns amigos que têm uma produtora. E aí eles começaram a me chamar para acompanhar alguns trabalhos deles e, enfim, participar, né? Como assistente de produção. E eu adorei. Tudo que eu fiz com eles eu achei o máximo. Só que, assim, como eu não tenho
nenhum estudo técnico nem prático nessa área, eu fiquei muito restrita ao contato deles. Então, eu não sei muito, tipo, aonde procurar estudar, aonde procurar... Se é realmente necessário eu fazer alguma formação acadêmica para esse ramo, que eu gostaria de seguir, porque eu acho que junta, assim, fora que eu sempre gostei muito de cinema, junta várias habilidades que eu fui adquirindo ao longo desses vários... Das experiências todas. Das experiências todas de trabalho que você teve. Sim. Aí é isso. Bacana. Tem alguém mais que queira compartilhar assim, o desejo de estar aqui hoje, a motivação, como a Milena fez? Porque também não é obrigado, tá, gente? Eu posso falar também. Quem é que está falando? Stephanie. Stephanie. Tudo bem? Tudo. E tu? Tudo bem. Você está onde? Milena está no Rio? Sim, no Rio. E Stephanie? Eu estou em Gramado, eu sou de Gramado. Então, eu acabei de me formar, na verdade. Minha formatura até foi nesse mês. Eu me formei em realização audiovisual. E agora eu estou nesse processo de entrar no mercado de trabalho. E eu estou fazendo esse curso justamente por isso, porque para poder gerenciar minha carreira mais facilmente, ter uma ideia mais geral disso, enfim. Bacana, é isso mesmo. Obrigada. Mais alguém quer falar? Estamos aqui com os tímidos, eu entendo perfeitamente. Então, vamos fazer uma coisa, Roberto? Vamos seguir? Espera aí, deixa eu ver se... O Roberto está com o microfone fechado, Roberto. Roberto, talvez ele tenha saído, não sei, não é possível. Deixa eu desligar aqui. Ele pode ter caído. Quer me ajuda? Quer que eu passe? Você está aí? Você está aí, Adriana? Com material? Tô aqui. Não, eu só não tenho material. Tem como me passar, eu por e-mail. Peraí, comigo? Voltou, Roberto? Tá. Voltei. Eu fui só apanhar uma coisa aqui. Eu não sei se todo mundo aqui escutou o que eu falei. Eu estou há 15 dias sem o meu computador, então eu estou entre uma coisa do computador do marido e um outro Jurássico. Então, óbvio que exatamente no dia da apresentação eu não consigo ter aqui o compartilhamento da forma que eu deveria ter. Ele só fica pronto amanhã, infelizmente. Então, você quer voltar ao... Pode partir do slide seguinte da construção. Então, peraí, só um minutinho, me dá um minuto, porque eu tenho que localizar ele de novo, porque eu fechei ele. Só um minuto. E eu não tinha baixado, eu tinha aberto ele. Só um minuto. Mas essa coisa da carreira é bastante curiosa, sabe, Milena? Porque é isso que eu falei. Eu entrei no audiovisual completamente por acaso, em 92. Completamente por acaso. E eu me lembro que tem uma cenógrafa, os meninos talvez até conheçam, a Cláudia Alencar, que trabalhou lá na Globo um tempão, e hoje em dia ela tem uma empresa de cenografia fora, que faz eventos. E eu me lembro que eu fui trabalhar com ela, e ela falou assim: Denise, você não vai mais sair daqui. Eu falei: imagina, Cláudia, não é minha área de formação, eu entrei aqui por acaso, a convite de uma amiga, e ela falou assim: eu aposto com você que você não vai sair mais daqui, você vai ficar aqui. E lá, realmente lá, que eu quero dizer, né, na produção de audiovisual, eu fiquei 25 anos. E isso é bastante interessante, assim. Então, essa tua trajetória também, Milena, eu acho que sempre está tudo certo, né? Então, assim, voltando aqui falando de carreira, né? A carreira, por que a carreira é importante para a gente? Porque a carreira, ela faz parte da nossa identidade no mundo, né? À medida que a gente constrói a nossa carreira,
ela vai dando identidade a quem a gente é, qual é o papel que a gente tem nesse mundo, né? Pode rodar, pode passar. Ela nos traz uma autonomia. Isso é muito importante, né, para a gente, para o ser humano, a gente se sentir autônomo, a gente sentir que a gente depende do que a gente possa realizar e não de outras pessoas, né? Não de instituições ou de, enfim, de pai, de marido, enfim, outras relações. Pode passar, Roberto. E ela é o seu cartão de visita, né? É muito importante nesse mercado de trabalho, que é o audiovisual, a gente entender que o nosso trabalho, o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, é que será o nosso cartão de visita para o próximo trabalho que a gente fará, né? Então, é importante a gente ter uma série de entendimentos, não só sobre o que a gente precisa realizar verticalmente na nossa função, né? Eu estou aqui trabalhando como figurinista, então eu entender o que demanda a minha função de figurinista no que concerne não só a criação do figurino, mas também no que concerne o entendimento daquilo num nível horizontal dentro da produção. Qual é o impacto do meu trabalho nas outras áreas? Qual é o impacto da minha criação junto à caracterização? Qual é o impacto da minha criação junto ao diretor de fotografia? Né? Qual é o diálogo que eu preciso estabelecer com o diretor de fotografia na hora que eu estou pensando num tipo de figurino, numa determinada textura de roupa ou de material? Né? Então, assim, essa interseção que a gente faz, esse diálogo o tempo inteiro entre as áreas, ele vai ser fundamental para servir para a gente no nosso cartão de visita, né? Porque se você é uma pessoa super criativa, se pegar pelo lado dos técnicos criativos, né? Se você é uma pessoa super criativa, você é uma pessoa intragável, você é uma pessoa que não se dá com ninguém, que não dialoga, que não aceita opinião, você vai ter uma certa dificuldade, né, lá na frente, porque isso fica ali cravado em você, isso fica gravado ali no seu cartãozinho de visita, né? Pode seguir, Roberto, por favor. E aí eu gosto sempre de perguntar, né, por que audiovisual? Acho que quando a gente escolhe pega uma reta, né, naquela figura daquela moça naquela estrada, quando escolhe um caminho ali, por que o audiovisual? Pode subir, Roberto. Acho importante a gente fazer essa pergunta, né? O que é o significado que a gente tem disso? Qual é o sentido que a gente quer dar para essa carreira? Qual é o propósito que a gente quer dar para isso? Porque propósito é uma coisa muito importante, porque o propósito ele tem muito a ver com o que a gente faz, o que a gente desempenha na sociedade, né? O propósito, é óbvio que isso tem a ver com uma coisa que se chama, relacionado na psicologia, que se chama pirâmide de Maslow, das necessidades básicas do ser humano, mas o propósito ele está sempre ligado ao que vai além de você. Então, é muito importante, quando eu trago aquela figura da árvore, da gente entender, né, o que é a minha raiz, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que tem sentido para mim e o que eu quero florescer, o que eu quero botar de fruto, né, nesse meio ambiente, nessa sociedade que a gente vive. Pode seguir, Roberto, por favor. E aí, quando a gente vem trabalhar no audiovisual, na produção cinematográfica, a gente tem vários motivadores, né? E é bom a gente entender quais são esses caminhos que a gente está tendo. É um lugar que eu quero expressar a minha arte? Pode seguir, Roberto. É um lugar que eu sou extremamente apaixonada, né? Eu gosto de cinema desde que eu sou criança, desde o primeiro filme que eu entrei numa sala escura e achei aquilo mágico. Pode seguir, Roberto. Ou eu gosto de trabalhar eu penso em trabalhar nesse meio, eu gosto de trabalhar nesse meio porque tem uma coisa romântica, né? Que às vezes a gente até pode pensar nessa questão das equipes de circo, né? Que todos eles ajudam a levantar a lona, cada um tem uma função específica, mas está todo mundo junto, todo mundo mora junto. Pode seguir, Roberto. Ou é um lugar que eu identifico que, caramba, é um lugar de muita adrenalina, sabe? É um trabalho assim que dá uma adrenalina danada, a gente vê essas produções, uma hora está fazendo
um filme policial, outra hora é um filme de mistério. É um lugar que eu acho que a minha carga de adrenalina necessária para o dia é um lugar onde eu vou encontrar um eco ali nesse mercado de trabalho, nesse tipo de trabalho. Segue, Roberto, por favor. Ou é um lugar que eu veja que, poxa, é um lugar que se trabalha em equipe o tempo inteiro. Eu gosto disso, eu gosto de me relacionar, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de né, esse sentimento de equipe, de construir junto. Pode seguir, Roberto. Ou eu entendo que a produção do audiovisual ela é uma produção que ela vai me permitir mostrar a cultura do meu país, que isso para mim é uma coisa fundamental, um valor muito grande que eu tenha, né? Então, assim, é um lugar onde milhões de pessoas podem assistir o que eu ajude a produzir e que leve a imagem do nosso país. Ou que também pode subir, Roberto. Seja um lugar onde a gente possa ter algum tipo de causa, de denúncia social, de coisas que estão me afligindo, de coisas que são importantes para mim de serem discutidas, né? Esse meio, esse lugar, essas telas, elas podem ser esse lugar onde essas questões possam ser levadas. Pode seguir, Roberto. Aonde determinadas causas possam ser mostradas, né? Pode subir, Roberto. É muito engraçado ter que ficar falando isso. Ou é simplesmente um lugar de entretenimento, né? Você pode ter na sua carreira no audiovisual uma questão só ligada ao entretenimento, ao divertimento das pessoas, a perceber que é importante, né, ter o pão e o circo, que as pessoas precisam de momentos de leveza também. Pode subir, Roberto. E aí a gente pensa, né, aonde a gente se encaixa, como peça de um quebra-cabeça nesse meio tão grande, tão vasto que o audiovisual pode ser, né? Porque assim, acredito e acho que vocês também podem, né, como eu falei lá no início, a gente pensar e refletir de que o audiovisual não é uma coisa única, né? Ele faz parte de um caleidoscópio de coisas, ele pode ser um quebra-cabeças gigante e a gente pode se encaixar nele, a gente pode entender qual é o nosso espaço dentro dele. Pode subir, por favor, Roberto. E aí uma das coisas que é muito importante quando a gente está falando de carreira, em qualquer carreira, tá? Eu estudo isso há algum tempo. O primeiro passo que a gente precisa sempre dar é a gente buscar uma questão relacionada ao nosso autoconhecimento. Voltando lá na figura da árvore, né? A gente tentar entender o que nos deixa de pé, o que nos motiva a ficar ali naquele lugar. Pode subir, por favor, Roberto. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente não está falando de poste, né? Poste não precisa de autoconhecimento. Poste não trabalha com esse departamento de autoconhecimento. Poste é poste, banco é banco. Pode subir. A gente está falando de gente, a gente está falando de um trabalho em que a gente trabalha com gente o tempo inteiro, onde a gente se relaciona o tempo inteiro, onde a gente se emociona no trabalho e a gente cria emoção para quem está assistindo o nosso trabalho. Então, assim, é muito bacana, eu particularmente vivi isso algumas vezes, a gratificação de quando uma novela estreava ou também quando um filme estreia, né, de que você passou por todas aquelas etapas de pré-produção, de filmagem, de montagem, e de noite sem dormir, e de sufoco gravando, filmando numa externa, onde você ali vai lembrando na hora que aquele produto, né, na hora que aquela obra está ali na tela, não só as pessoas que estão assistindo se emocionam, como você também se emociona novamente, porque você passa todas aquelas experiências, todas aquelas vivências na hora que você está vendo aquilo concretizado ali naquela, vou chamar da telona, né? Então, assim, o trabalho do audiovisual, ele é sempre de gente para gente. E quando a gente fala de gente para gente, pode subir, Roberto. A gente está falando de emoção, a gente está falando de emoção, a gente está falando de sentimento, a gente está falando de valores, né? A gente está falando que de emoção os animais também têm, mas os animais não sabem que eles sentem, né? Eles não racionalizam isso, eles não têm consciência disso. Então, é muito importante
a gente entender, por isso o autoconhecimento é muito importante quando a gente está trabalhando, principalmente num grupo muito heterogêneo, um grupo que tem muita diversidade de pensamento, de pessoas, da gente entender que a gente tem essas nuances de emoção, de sentimentos, de valores. Pode subir, por favor, Roberto. Porque a gente, quando está trabalhando, a gente, quando está num ambiente de trabalho, como na nossa vida, né, normalmente, o que a gente mostra é o nosso comportamento, né? Mas a gente tem um iceberg gigante que está lá para baixo, né? Que começa com as nossas emoções e que essas emoções elas se transformam em sentimentos, esses sentimentos se racionalizam em pensamentos e esses pensamentos saem no formato de um comportamento. Então, eu volto para aquela história lá de trás, de que maneira eu estou me relacionando dentro do meu ambiente de trabalho, de que maneira eu estou entendendo as dificuldades, eu estou criando empatia com as outras equipes que se relacionam comigo dentro desse ambiente de trabalho, produzindo um único conteúdo para uma tela. Pode subir, Roberto. E aí tem uma coisa curiosa, por que eu estou passando por isso tudo, gente? Porque no final, como estava proposto no programa, eu passo durante as aulas, né, que começam a partir de semana que vem, eu passo por questões da psicologia social, eu passo por questões da neurociência e por questões de gestão, de liderança, que são importantes para a gente compor hoje em dia esse quebra-cabeça que é a nossa carreira profissional, né? Então, quando eu venho aqui falando, né, da nossa evolução, eu vou para o lado da neurociência um pouco, en passant, falando o seguinte: a gente tem a mesma estrutura cerebral há 54 mil anos. Pode subir, Roberto. Então, a gente conta a história. Olha né, que coisa bacana, assim, né? O ser humano sente a necessidade de contar a história há milhares de anos, né? Há milhares de anos, a gente procura se expressar de alguma forma, a gente procura imprimir as nossas impressões e as nossas emoções em algum lugar, reforçando aquilo que eu estava falando, né, da tela, da emoção do trabalho em conjunto, da emoção de produzir alguma coisa que vá suscitar emoção em quem está assistindo a gente. Pode subir, Roberto, por favor. E aí, quando eu falo de estrutura cerebral, e eu trago isso por conta da emoção, né? O nosso cérebro, até pouquíssimo tempo, as pessoas chamavam de cérebro trio, né? Nós temos 3 complexos no cérebro, né? A gente tem o primeiro cérebro, que é esse aqui de baixo, né? Que é o reptiliano, que é o nosso cérebro da nossa sobrevivência, é bem aquele cérebro da lagartixa, sabe? Que chega perto, sai correndo. A gente depois vai para um cérebro que eles chamam a neurociência chama de cérebro que é a partir dos mamíferos, né? Que ele é do sistema límbico, é onde a gente começa a ter e armazenar as nossas emoções, e a gente começa a ter o cérebro o maior, o que nos diferencia dos animais, né? Que é o neocórtex, que é onde tem toda a nossa parte de cognição, né? Quando a gente pega aqui esse lado esquerdo, que é o lado aqui, que seria esse pré-frontal aqui, toda essa nossa parte é a nossa parte de racionalização, de planejamento. Então, assim, a gente é uma mistura disso tudo, né? Então, quando a gente fala de um trabalho de emoção, de um trabalho em que a gente trabalha em conjunto, de um trabalho onde a gente tem uma diversidade de pessoas e de funções, a gente entender um pouquinho também como é que o nosso cérebro funciona, também nos traz aí um ganho na hora que a gente está falando em mercado de trabalho, na hora que a gente está falando de lidar com emoção, comportamento. Pode subir, Roberto, por favor. E aí tem uma coisa, né, que para mim, essa figura aqui desse cérebro, para mim, é como eu sinto que é o meu cérebro, né? Apesar do meu cérebro estar lá dentro daquela estrutura do que a gente chama de cérebro trio, a gente está cada vez mais nesse cérebro expandido, né, de conhecimento. Eu gosto sempre dessa figura da gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, né? E aí eu volto a falar aqui da importância que a gente tem dentro da nossa evolução, do convívio, né, da nossa capacidade não só evolutiva que a gente teve de desenvolver ferramenta, mas como a gente teve uma capacidade evolutiva de viver em grupos sociais, né? O homem, ele é um animal social.
A gente fica feliz, a gente acabou de passar, quer dizer, acabou de passar não, né? Mas a gente viveu um isolamento agora por conta da pandemia e a gente viu o quanto a gente ficou infeliz tendo que ficar sozinho dentro de casa, né? Mesmo que a gente estivesse ali convivendo com alguns parentes que estivessem próximos a nós. Tem alguma coisa aqui aparecendo no seu ou no meu computador, Roberto? O quê? Apareceu uma coisa aqui na minha tela que eu não sei se é na minha ou se é na sua. Na minha não tem nada, tá só o slide. Apareceu. A minha também está ótima aqui. Então, seguindo, por favor. Ih, meu Deus, apareceu um treco aqui. Não quero Adobe. E aí, quando a gente fala, né, do autoconhecimento, né, da gente entender o que são as nossas raízes, o que é a nossa motivação, como é que a gente, né, como é que é a nossa relação com o mundo, como é que é a nossa relação com as pessoas com quem a gente trabalha, é sempre importante a gente entender os contextos que a gente está trabalhando, né? Quando a gente fala em carreira, a Milena deu o exemplo dela, né? Comecei fazendo isso, depois fui trabalhar em loja, fui trabalhar na galeria, aí fui trabalhar com, né? É importante a gente entender que todo o mercado de trabalho, toda a área de trabalho, ela está inserida dentro de um contexto, né? Então, assim, a gente não está falando de uma indústria de sapato, né? A gente está falando de uma indústria criativa. É uma indústria criativa que gera milhões. Então, é importante a gente ter essa maturidade do entendimento do nosso contexto, onde a gente está. Pode subir, por favor, Roberto? E aí, quando a gente fala em contexto, pegando num contexto macro, a gente vai refletir um pouco sobre o nosso contexto no mundo, né, na Terra, né? Porque a gente olhando lá de longe, ela é linda, né? A gente olhando para a Terra do espaço, eu acho que deve ser uma experiência assim avassaladora, sublime, né? Essa coisa poderosa que a gente está no espaço olhando para a Terra onde a gente vive. Sobe, por favor, Roberto. Mas aí a gente se depara com uma coisa que eu gosto sempre de trazer, não só a visão do mercado de trabalho para o audiovisual, mas o mercado de trabalho de uma maneira mais global, tá? Há pouco tempo se usava uma expressão, até 2019, até o início da pandemia, se usava uma expressão que se falava sobre o mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Pode subir, Roberto, por favor. O mundo VUCA, na verdade, era um anacrônimo, né? Que foi, depois da Guerra Fria, era usado no exército americano para estratégias de guerra, né? A partir ali da guerra do Golfo, Iraque, aquela coisa toda, onde se falava o seguinte, de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso começou a se usar muito, de uma maneira geral, em todos os meios de produção, né? Onde a gente, assim, que mundo é esse que a gente está vivendo, onde uma coisa é agora e pode deixar de ser, onde a gente tem uma incerteza o tempo inteiro, onde nunca uma coisa é uma única coisa, ela é complexa, onde ela é ambígua. Então, assim, a gente começou a lidar com um mundo que não era mais linear, com um mundo cheio de incerteza, né? E aqui, principalmente a partir ali do 11 de setembro, a gente começou a vivenciar muito essa insegurança, né, global, com o que foi o ataque lá das Torres Gêmeas e, né, as questões relacionadas ao capitalismo. Então, assim, foi ficando tudo muito em xeque no mundo como um todo. Mas aí, não satisfeito, né, nessa insegurança toda que a gente estava vivendo até 2019, pode subir, por favor, Roberto. A gente passou a transitar num mundo que chama mundo bunny. E isso também, na verdade, é em inglês, né, porque vem de brightly, né, Beato, se eu não me engano, porque, na verdade, o mundo bunny, pode subir, por favor, Roberto, ele fala de um mundo que é frágil, que ele é ansioso, ele é não linear e que ele é incompreensível, porque é o mundo que a gente está vivendo, né? A gente, de repente, de uma hora para outra, a gente se viu num mundo de uma incerteza, assim, com um vírus que apareceu de uma hora para outra, né? A gente está vivendo num nível enorme de ansiedade por causa de uma pandemia, por causa de um aquecimento global,
por causa de guerras, né, que a mais recente é a da Rússia, mas a gente tem outras guerras no mundo acontecendo. A gente tem questões de xenofobia, a gente tem questões de insegurança econômica para todo mundo. Então, como é que é isso tudo linkado ao mercado de trabalho, né? Como é que é isso tudo linkado a uma carreira profissional? Sabe, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque quando a gente fala de carreira, é importante a gente entender o contexto, não só do nosso mercado de trabalho, mas o que é o nosso mercado de trabalho dentro do mundo. E o nosso mundo que a gente está vivendo agora é esse, né? É um mundo mais frágil, é um mundo mais ansioso, é um mundo mais não linear e é um mundo incompreensível. E aí, de novo, a gente volta para a questão da emoção. Né? A gente está com a emoção à flor da pele. Segue, por favor, Roberto. E aí, com isso, muitas vezes eu me vi assim em alguns momentos, eu não sei vocês, mas tem horas que a gente fica num caleidoscópio, né? Principalmente para quem está começando a vida profissional. Né? Como é que faz? Para onde é que vai? O que começa? O que né? Como foi a Stephanie falando, né? E aí? O que é? Para onde eu vou? Né? A gente é uma geração, principalmente para quem está ingressando agora, que está vivendo aí um monte de transformação, está com um monte de incerteza, né? Não é mais como a minha geração, a geração do Roberto, a geração do Beato, que a gente tinha algumas certezas lá atrás de alguns caminhos. Hoje em dia, para quem está começando, realmente é muito mais complexo, né? Sobe, por favor, Roberto. E aí, nessas horas, pensando naquelas estruturas do cérebro, pensando nas emoções, nessas horas que a gente está com muita ansiedade, olhando para esse mundo não linear, que é muito complexo, que nos traz muita ansiedade, há uma importância muito grande da gente manter um foco, né? Não adianta a gente abrir, espraiar e tá olhando para todos os lugares, como eu botei na figura anterior do caleidoscópio, né? É preciso que a gente vá funilando, é preciso que a gente vá fechando literalmente o foco, porque isso nos ajuda, inclusive, a trazer tranquilidade. A gente vai respirando e conseguindo enxergar coisas que a gente, enquanto estava naquele universo caleidoscópio, não enxergava muito bem. Pode seguir. E aí, quando a gente vai para isso, né, quando a gente especificamente vem aqui para o tema da nossa conversa, a gente volta, então, para a questão da indústria criativa do audiovisual, porque é isso que a gente é. Né? A gente, quando fala em indústria, a gente fala em mega números, né? A gente fala em milhões que circulam na economia do país e que circula porque tem gente produzindo, tem gente criando, tem gente... Foi uma indústria que foi imensamente impactada durante a pandemia, né? Todo mundo ali no início ficou muito desprotegido, né? Por conta até das formas de contratação, que elas são dessa forma, né? Elas são praticadas assim no mundo inteiro. Então, foi um mercado de trabalho que sofreu muito impacto, mas que, ao mesmo tempo, agora, com a retomada, o que a gente vê pode subir, por favor, Roberto. O que a gente percebe é que a gente tem um mercado de trabalho que está muito mais pulsante, né? Pilhas de projetos ficaram em cima das mesas dos produtores por quase 2 anos. Então, agora o mercado de trabalho no audiovisual ele passa a demandar muitos profissionais, que são muitas produções acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, como é que você se diferencia nesse mercado de trabalho? Como é que você pensa a sua carreira, não só de uma forma linear, mas como é que você pensa na sua carreira de tal forma que você apareça e se diferencie, né, de quem possa estar ali do seu lado, disputando talvez o mesmo espaço que você. Então, a gente precisa estar sempre atento ao desenvolvimento das nossas competências, né? E o que são competências? As competências são sempre questões ligadas ao nosso conhecimento, às nossas habilidades e às nossas atitudes, né? E as atitudes, eu volto a reforçar, elas têm muito a ver com aquela parte de cima do iceberg, né? As atitudes, elas têm muito a ver com o nosso comportamento. Pode subir, por favor, Roberto.
E aí, quando a gente fala desse mercado do audiovisual, a gente fala na possibilidade, né? A quantidade de telas que a gente tem hoje em dia. Né? A gente tinha o cinema, do cinema a gente veio para a televisão, hoje em dia a gente tem a televisão, tem o smartphone, tem o computador, eu posso assistir aqui no meu telefone, como, né, hoje em dia o controle remoto, hoje em dia eu sou completamente o protagonista da minha grade de produção. Então, assim, o mercado se diversificou, as possibilidades aumentaram. Pode subir, por favor, Roberto. Novos players internacionais passaram a produzir no Brasil, né? A gente deixou de ter só sem demérito nenhum, tá? A gente deixou de ter somente algumas emissoras de televisão, ou deixou de ter somente a indústria do cinema. A gente começou a ter players internacionais que chegam aqui no Brasil para produzir, com culturas diferentes, né? Com diretrizes diferentes, que precisam se acostumar à nossa cultura, e a gente precisa se acostumar à cultura deles também, como é que eles gostam de proceder, né? Como é que é o policy, como é que é a maneira de trabalho que eles colocam aqui para a gente também, né? Novos desafios. Pode seguir, por favor, Roberto. E a gente está vendo o tempo inteiro essa mudança de hábito, de costume, de nova tecnologia, né? Então, a gente que quer trabalhar nesse meio do audiovisual, a gente tem que estar se informando o tempo inteiro, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, né? Não só na tecnologia, mas nos costumes, é isso. Quando vem um player internacional produzir no Brasil, ele necessariamente não está produzindo para a nossa cultura, ele quer produzir um produto que ele possa levar para o mercado mundial. Né, que não fale que é importante falar da nossa cultura, mas, de repente, a gente tem que ser um cidadão mais antenado com tudo que está acontecendo no mundo. Né? A gente tem que criar um repertório muito grande, né, para dar conta dessas novas demandas do nosso mercado. Pode subir, por favor, Roberto. E aí, a gente, quando fala, né, dessas mudanças todas, tecnologia, a gente dá uma certa aflição, porque a gente fala, caramba, daqui a pouco a gente está muito misturado com a máquina, né? Daqui a pouco é ciborgue, como é que a gente vai, né, trabalhar com isso tudo? Como é que a gente vai lidar com as tecnologias? Como é que é isso tudo para a gente? Né? A gente continua sendo ser humano. Pode seguir, por favor, Roberto. E aí a gente continua tendo o botão da lógica, né, daquela parte toda do cérebro, do neocórtex que eu falei com vocês, principalmente da parte pré-frontal, onde está toda a nossa estrutura lógica de pensamento, de planejamento, de cognição, e a gente está tendo lá aquela outra partezinha nossa do meio do cérebro, do sistema límbico, que ele é a nossa parte de emoção. E como é que a gente faz esse balance, né? Porque a gente não pode só estar na parte lá do circo, né, da paixão, daquela coisa de vamos levantar a lona, somos uma família, a gente não pode estar só naquilo, porque a gente tem que ter toda uma parte lógica, a gente tem que ter toda uma parte de planejamento, a gente tem toda uma parte de entendimento do que são as áreas, do que é esse fluxo de trabalho que começa com a ideia de um autor. Né? Eu gostava sempre de falar para as minhas equipes que a gente um pouco trabalha como um funil. Né? A gente começa sempre com o nosso trabalho, ele desemboca como um funil, porque a gente começa sempre com uma palavra do autor escrita, e aí a palavra do diretor nas conversas com a gente, e aí são as trocas de informação, as trocas de conceito entre as áreas de criação, é o diretor de arte, é o produtor, a gente vai afunilando, até a hora que sai, né, o nosso produto do audiovisual. Então, a gente tem que ter um balance nisso tudo muito grande, a gente tem que estar consciente, né, dessa questão lógica e emocional no nosso trabalho o tempo inteiro, até porque a emoção para a gente vai estar muito presente, porque o nosso trabalho, principalmente que a gente lida com arte, lida com criação, ele demanda uma parte do cérebro que é muito mais voltada para a criação e para a emoção, né? Então, é um exercício, a gente tem que buscar pela plasticidade do cérebro, que ela existe, o tempo inteiro, para a gente fazer esse exercício do planejamento também, para a gente fazer o exercício do olhar para o lado e entender o que isso pode ter de impacto
na equipe de fotografia, o que de repente o diretor de arte como é que ele está conversando com o diretor de fotografia, o que isso tem impacto para o produtor executivo, né? Na hora que eu penso num determinado desenho de produção artística ali, junto com o diretor de fotografia, junto com o diretor ou diretora de arte, o que isso tem de impacto para o produtor executivo? Então, isso é muito importante, a gente ter esse balance da emoção com a lógica, né? Com o planejamento o tempo inteiro. Pode subir, por favor, Roberto. E aí, pegando isso tudo que eu falei, eu estou fazendo aqui uma edição muito resumida do que eu pretendo nessas aulas que começam a partir de semana que vem. Aulas não, desses encontros, né? Porque eu não acho que sejam aulas, é um compartilhamento de conhecimento, é troca, é reflexão. Eu acho que disso tudo que eu trouxe, eu pontuei algumas perspectivas, né, para trazer, para olhar para esse profissional do audiovisual sobre alguns aspectos que eu entendo que sejam importantes. Pode subir, por favor, Roberto. Então, assim, eu trago questões da psicologia positiva, né? A psicologia positiva não é você olhar tudo pelo lado positivo da vida, não é isso, né? Não é uma visão poliânica de que, assim, se isso aqui tá não sei o quê, mas isso aqui tá tudo muito bem, não. A psicologia positiva, ela vai trabalhar com o que ela chama das virtudes do ser humano, né? E as virtudes do ser humano têm a ver com aquela sua raiz lá da árvore, né? Então, hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida que, assim, a minha virtude, que você consegue relacionar, você consegue entender através de um teste, que a psicologia positiva propõe, é uma ciência, ela existe a partir do final dos anos de 1990, você consegue, assim, a minha felicidade, quando eu percebi, eu identifiquei que a minha virtude é a sabedoria, e a sabedoria, ela tem forças de caráter, isso tudo eu explico nas aulas, né? Que são os caminhos que me levam à minha realização pessoal, isso fez todo sentido para a tomada de decisão que eu fiz na minha carreira profissional, que é compartilhar conhecimento com as pessoas. Então, assim, eu trago o viés da psicologia positiva nesse curso para vocês. Pode seguir, por favor, Roberto. Eu trago a questão da neurociência também, que eu fui estudar, eu fui fazer uma pós em neurociência, porque quando eu estudei psicologia positiva, uma das matérias foi a neurociência. E aí ficou muito claro, né, a questão das emoções. E a questão da neurociência, ela não é uma questão relacionada com o inconsciente, como foi, né, a teoria freudiana. A neurociência, ela não vai tratar das questões do inconsciente. Ela trata das questões que são químicas. Ela trata das questões que são de estrutura mesmo. Por que isso acontece? Por exemplo, existe uma coisa bastante curiosa, que é uma expressão curiosa, que inclusive que a gente fala do sequestro da amígdala. A amígdala são duas amêndoazinhas que a gente tem no nosso cérebro, atrás dos nossos olhos, e que elas estão lá naquele sistema límbico, aquele cérebro do meio. E as amígdalas existem só para dizer para a gente o seguinte, se aquilo é perigoso ou não. E elas não nos deixam pensar se o barulho que eu ouvi, isso é uma coisa da nossa evolução, tá? Ela não nos dá margem a pensar, não nos dá margem para jogar o nosso pensamento aqui para a parte da frente, para pensar se o barulho que eu ouvi, ele é um predador ou não. Então, eu escutei um barulho aqui atrás, eu vou sair correndo, porque eu não posso parar, elaborar, vir aqui para frente, pensar, será que é um predador que vai me devorar? Nhact, já fui devorada. Isso a gente traz até hoje, por isso que eu acho importante trazer essas questões da estrutura do cérebro, que é a mesma há 54 mil anos, porque como é que isso impacta no nosso dia a dia? Quem é o nosso predador hoje em dia? Quem é o predador que está num set de filmagem? Como é que você vai reagir? Porque a neurociência, ela identifica 3 tipos de reação, por exemplo, né? A reação de que se você está perto demais do seu ofensor, você foge. Você tem um outro estágio que, dependendo da distância que você esteja, você parte para cima. E você tem um outro estágio de reação que você paralisa. Literalmente, você paralisa. Então, a gente entender que isso são questões também que são estruturais, que são químicas,
no nosso cérebro nos ajudam nesse trânsito do nosso dia a dia. Então, assim, como é que você desarma esse sequestro da amígdala? Você está lá num set, o bicho pegando, a luz caindo, o diretor de fotografia lá, vambora, olha a luz, e tá, sei lá, a produtora de arte lá ajeitando alguma coisa, está todo mundo tenso. Se a gente entende que a gente está ali naquele momento identificando o diretor de fotografia como o meu predador, eu posso, de repente, dar uma resposta atravessada ali naquele momento. Mas se eu entendo e se eu respiro literalmente nesse momento e eu vejo, peraí, deixa eu raciocinar o que está acontecendo. Realmente eu preciso disso aqui nesse momento agora ou é mais importante a luz? É mais importante essa fotografia? Então, são pequenas coisas que a gente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente não se dá conta, mas na hora que a gente tem consciência delas, ajuda muito a gente na nossa carreira. Pode subir, por favor, Roberto. E aí a gente tem uma parte também que a gente fala sobre gestão e liderança, né? Aí a gente vai falar assim, ai, gente, coisa chata, gestão, liderança, não tem nada a ver com o trabalho que eu quero fazer. Eu estou lá naquela parte da minha expressão como arte, né? Da minha paixão, né? Aquelas partes todas que eu fui pegando. Mas espera aí, todo trabalho tem um orçamento, todo trabalho tem um prazo, todo trabalho do audiovisual tem a parte da pré-produção, todo o trabalho do audiovisual tem uma parte de produção, de filmagem, de gravação. Toda parte do nosso trabalho tem uma pós-produção, tem uma parte de efeito que precisa ser feita. Todo esse fluxo precisa ser pensado. Então, existe sim uma parte de gestão que é muito importante a gente entender. O que é isso nessa cadeia de criação do autor, do diretor, do produtor, das áreas artísticas, das áreas técnicas, que envolvem ali toda a operação, né? Porque é uma operação. Como é que chega e sai caminhão, qual é a rua, tem onde estacionar, não tem. Isso tem a ver necessariamente com a nossa área, sei lá, eu venho da área de produção de arte. Pelo lado da área de criação, tem a ver com a logística do que eu vou colocar em cena. Mas também, por exemplo, eu quando fazia carga pesada, fiz uma temporada de carga pesada, eu tinha que ter uma logística de saber quais eram as ruas em que o caminhão, que a gente gravava muito no subúrbio do Rio, o caminhão ia passar. Porque eu tinha que ter 2 ajudantes do motorista do caminhão que tinham que levantar os fios que atravessavam na rua. E aí você vai falar assim, poxa, mas o que eu gosto é de fazer produção de arte, eu gosto de pensar num elemento cênico. Peraí, mas tem uma logística por trás disso tudo. Então, a gente entender que existem questões de gestão, que existem questões de liderança, que por mais que a gente trabalhe numa equipe que funcione como uma trupe, tem decisões que têm que ser tomadas, e muitas vezes decisões que são tomadas por determinadas pessoas. E a gente precisa entender um pouco disso também. Pode seguir, Roberto, por favor. E aí eu trago aqui uma questão também de ética e moral, né? E é óbvio que eu não estou falando de ética e moral do que a gente entende, do que seja aqui as questões morais, sociais, principalmente hoje em dia, com tanta coisa conturbada que a gente anda vendo por aí. Mas todo trabalho tem sua ética, né? Toda sociedade, todo grupo tem a sua moral. E é muito importante a gente entender qual é essa moral e qual é essa ética que a gente tem, se isso está alinhado com os nossos valores, né? Assim, será que eu estou trabalhando de uma forma, num lugar, numa produção, que aquilo tem a ver com os meus valores pessoais? Ou será que eu estou fazendo ali um trabalho que aquilo realmente não tem nada a ver comigo? E aquilo acaba, de uma certa forma, trazendo um desconforto para a gente. Aquilo, de uma certa forma, traz, às vezes, um descompasso na maneira como a gente está trabalhando em determinado projeto. Então, é sempre bom, na hora que a gente vai avaliar, entrar num projeto, a gente entender, nessa forma ampla, né, de que forma aquele projeto tem a ver com os meus valores, tem a ver no que eu acredito, tem a ver com o momento que a gente está vivendo na sociedade, o momento que aquela produtora ou aquela emissora, como é que aquilo é tratado ali dentro? Será que aquilo tem um alinhamento com os meus interesses? Uma das coisas que a gente mais vê, eu que vim de uma instituição muito grande, né, é o desalinhamento dos valores pessoais das pessoas, dos profissionais, com os valores da empresa. Isso gera uma falta de engajamento no trabalho, isso gera um estresse absurdo, que quando a gente percebe que pode ser que esteja ali num desalinho, isso pode ser minimizado e pode ser uma atitude que você tem de não aceitar aquele trabalho,
ou de sair daquele trabalho, entendeu? Então, assim, muito importante a gente entender essas questões de ética e moral dentro do lugar onde a gente está trabalhando, dentro do projeto que a gente está executando. Pode seguir, Roberto. E aí eu trago um pouco do design emocional que eu estou estudando agora lá no mestrado da PUC, que é muito bacana, porque é o significado das emoções naquilo que a gente está criando e naquilo que a gente consome. Né? Por que as pessoas consomem o que consomem? Quais são as razões para consumirem aquilo? Né? Tem algumas teorias que falam de design visceral, é aquilo que a pessoa olha e quer imediatamente, né? Se for por um bem material, ela quer comprar aquilo de qualquer maneira. Né? Então, como é que o nosso trabalho tem um impacto imediato? Por que uma cena tem um impacto imediato? Né? O que está ali? Qual é aquela linguagem? O que aquilo está contando que cria aquele arrebatamento nas pessoas que estão assistindo? Né? Como é que é importante a gente saber disso? Como é que é importante a gente entender que existem essa dinâmica dessa construção, dessa emoção, não só do que a gente produz, como daquilo que a gente está colocando para ser consumido, porque afinal é um tipo de consumo, né? A gente quer ser visto, o que a gente está produzindo, a gente quer que seja exibido em algum lugar, a gente está mostrando aquilo para alguém, então aquilo está sendo consumido por alguém. Pode subir, Roberto, por favor. E tem um outro pedacinho aí também, que é a última, não sei se possivelmente eu vou falar nessa sequência, né? Mas é que a mente que cria, né? Como é que a gente instrumentaliza, né? Como é que a gente, mesmo não estando numa área artística, né? que por tradição a gente considera, né? Ali direção de fotografia, o diretor de arte, figurino, caracterização, diretor, enfim, das questões artísticas, mas quem trabalha com a produção muitas vezes não se coloca nesse papel. Mas, na verdade, todo mundo é criativo, a nossa mente é uma mente criativa. Né? Todos nós temos a capacidade de adaptação e de flexibilizar, isso faz parte também da nossa evolução, do nosso material genético. Né? Então, assim, como é que a gente instrumentaliza, como é que a gente pode exercitar essa nossa criatividade para solucionar coisas, né? De repente a gente está lá no meio do Pantanal, sei lá, voltam rodando agora, e aí você precisa né? A produção precisa ter ali, por mais planejada que tenha sido, pode se deparar com uma situação inesperada. Então, assim, quanto mais a gente exercitar a nossa criatividade, mesmo as áreas que não sejam tradicionalmente tidas como áreas criativas, é importante estar todo mundo nessa mesma vibe, né? Nessa mesma ligação, nessa mesma energia de fazer daquilo o melhor produto a ser exibido para alguém, estar todo mundo motivado, lembrando daquela imagem das 3 malinhas, né? De qual é o propósito daquele projeto. Isso é muito bacana na nossa profissão. Né? A gente entender não só qual é o propósito que eu tenho na minha vida, enquanto minha carreira, mas o propósito que eu tenho com aquele produto, com aquela peça, com aquele filme. Né? O que eu estou querendo, que mensagem que eu estou querendo transmitir em relação àquilo. Então, assim, todo mundo entendendo que tem o seu lado criativo para exercitar, ele vai aparecer ali, seja na produção, seja na maneira como foi organizado, seja, às vezes, é uma ideia que a tia da limpeza trouxe, você de repente escutou uma coisa e você vai poder aproveitar. Então, assim, é muito bacana a gente pensar nisso tudo como uma grande família, entendendo esse fluxo de produção todo, de interdependência, entendendo quem a gente é no meio disso tudo, entendendo como são as nossas reações, como são as nossas emoções, para a gente poder desenvolver um trabalho de audiovisual que emocione e conecte cada vez mais e mais um monte de pessoas. Né? Roberto? E aí eu gosto de trazer essa frase, já estou finalizando para a gente poder conversar um pouco, né? Que isso aqui é um psicólogo que ele ficou em campo de concentração, e ele tem essa frase que ele fala, né? Liberdade humana é escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Né? Para a gente, assim, ele quando se viu no campo de concentração, ele viu que ele podia
O que ele podia fazer ali? Ele já era um psicólogo, né? Ele já trabalhava com essa questão. Então, ele usou aquela experiência que ele estava tendo com um propósito, que era assim, o que eu consigo absorver daqui, o que eu consigo, dentro do meu propósito de vida, né, que era ligado à psicologia, trazer dessa experiência coisas que acrescentem para esse propósito, né, para o que eu posso exercer com a certeza de que eu possa sair daqui algum dia. Então, acho sempre importante isso, né? A gente está sempre mirando no nosso propósito. Por que está fazendo isso? Por que a gente está trabalhando no audiovisual? A gente rememorar assim, por que é? É a paixão? É a nossa arte? É trabalhar em equipe? É a tecnologia? O que move a gente? É sempre importante isso quando a gente está falando, principalmente em carreira, né? A gente não ir... Né? Eu costumava falar assim, pau de enchente, né? É horrível falar de enchente hoje em dia, mas eu fui criada em Petrópolis, a gente tinha muito essa vivência assim, né? É aquele pedaço de madeira que vai andando para um lado para o outro, vai, né? Não deixa a sua carreira ir te levando, né? Vai colocando um objetivo, vai escolhendo os caminhos, vai entendendo onde é que é importante, o network que você precisa. Isso é um pouco que a gente pretende discutir nessas 6 horas de curso aí que a gente está pretendendo começar a semana que vem. Era isso que eu queria falar de introdução para vocês, para a gente conversar um pouquinho agora. Pode terminar aí, Roberto. Então, gente, eu queria ouvir de vocês um pouco agora. Falei pra caceta, estou até com sede aqui. Não é possível que só a Milena vai falar ou só a Stephanie vai falar. Eu estou sem áudio ou vocês não estão falando? Vocês estão quietinhos? Tá com áudio, mas... Beato, quer falar alguma coisa? Beato, não sei se estão aí. Tá ouvindo? Meu som tá ligado? Tá. É o Gui que tá falando. Oi, Gui. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Eu tô participando aqui como convidado porque eu vou fazer uma participação também dando aula sobre compartilhando conhecimento sobre o exercício de cinematografia em documentário. E eu achei muito legal a sua abordagem. Eu tenho uma trajetória curiosa, porque por isso que eu achei relevante falar aqui. Eu fiz medicina até o 3º ano, e depois fui fazer fotografia e cinema. E eu sempre achei que a visão de profissão, para mim, sempre foi uma coisa que não era singular. Eu acho que sempre é legal você ter uma visão plural e da vida. Quanto mais abordagem... eu fui fazer cinema, eu não fiz escola de cinema. Eu entrei no cinema, primeiro, pela paixão, mas desde muita tenra-idade, né, de ir ao cinema com meu pai, não sei o quê, e porque o cinema acho que é uma grande fonte de informação e de ampliação do conhecimento. Eu acho que a nossa formação no Brasil, e por ter essa formação muito plural, a gente tem aquela tradição, às vezes o cara começa no cinema, eu via muito isso, começava como motorista de caminhão, aí passava por gerador e virava eletricista. E era um cara super talentoso e criativo. Então, eu achei, Denise, a sua abordagem, o seu interesse pela neurociência, que é meu também, é muito enriquecedor para quem está começando, para ter uma visão holística do que é a tua função. Eu acho maravilhoso trabalhar em equipe, eu aprendi a gostar muito mais das pessoas trabalhando em equipe. E como o cinema tem uma analogia grande, porque o cinema tem uma hierarquia, não tem como não ter, né?
Eu já fiz muitos, eu fiz talvez mais ficção até do que documentário, mas faço muito documentário também. E eu acho que a experiência de um e de outro é muito complementar. Mas no longa, a gente às vezes tem equipes grandes, que a gente tem que coordenar uma equipe grande, né, que tem um monte de eletricistas, um monte de assistentes, mas você pode liderar sem ser... você não precisa ser grosseiro com ninguém, né? E como é que você pode dosar, né? As urgências se fazem necessárias nessa inter-relação entre os departamentos e tal. Então, eu talvez não possa fazer o teu curso, embora eu acho que é muito estimulante, mas achei muito legal ter um curso como esse dentro do quadro da BC. Bacana, obrigada. Eu acho bacana isso. É uma curiosidade, sabia, Gui? Porque tem muito ex-médico, não tem? Nesse meio. Na TV eu conheci alguns diretores O Wim Wenders foi médico, sabia? O Wim Wenders fez medicina, depois que ele foi fazer cinema. Será que é uma coisa do ser humano, de lidar com o ser humano de uma outra forma? Porque eu acho bastante curioso isso, assim. Lá na TV a gente... Eu não terminei, eu fiz até o 3º ano, né? Meu interesse era a psicanálise, na verdade. Mas eu fiz o FRJ e tudo que eu aprendi lá achei legal, pro resto da minha vida serve. Claro. E eu acho essa questão holística, né? Por isso que eu pensei em estruturar esse curso dessa forma, porque quando eu fui diretora durante 5 anos, e era uma área muito, muito pulsante, né? Muito de talentos artísticos, como eu falei, eram cenógrafos, figurinistas, produtores de arte. Então, assim, é muito importante, e eu acompanhei isso, eu ajudei a ter essa tomada de consciência das equipes na época que eu estava lá, porque existia um sofrimento muito grande do entendimento, né, de que você está ali, não só verticalmente, como eu falei, fazendo a sua função, mas na hora que você entende que você tem um trabalho que ele é horizontal, isso também te traz uma segurança e te traz um apaziguamento também, né? Então, assim, na hora que você entende que o que você faz tem relação com o trabalho do outro, que o trabalho do outro traz para você, que na hora que você precisa lidar com é o número do orçamento, mas número a gente também precisa lidar com ele, né? São questões de uma equação que a gente precisa lidar também, quando a gente está falando de equipe, de liderança, né? De muita gente, de operação, né? Não tem como não existir isso. Então, acho assim, quanto mais holístico a gente olhar para esses profissionais e para essa formação, né? Como Milena estava falando assim, eu não sei se eu estou para lá ou se eu estou para cá, né? Fui lá para a galeria e agora estou na produtora. Então, assim, tudo é experiência, entendeu, Milena? Tudo que você está vendo, você funciona como uma grande parabólica, assim. Acho que o nosso trabalho, ele é um trabalho muito de criação de repertório. Por isso que é importante a gente desenvolver as nossas competências, né? Assim, a gente está sempre em busca de conhecimento, a gente está sempre entendendo quais são as nossas habilidades, a gente está sempre num autoconhecimento, entendendo como é que é a nossa atitude em relação às situações, porque, assim, é sempre dinâmico, né? Eu dizia assim, de tédio eu não vou morrer, porque sempre era uma situação nova, sempre era um lugar inusitado, sabe? Eu gravei na Rússia, falando em português, com a minha assistente falando em russo, e gravamos, entendeu? Como é que aquilo acontecia, eu não sei, sabe? Eu gravei com elefante, eu gravei com não sei o que lá. Então, assim, é um trabalho de uma riqueza fenomenal, né? E fora o que a gente pode transmitir de conhecimento, de questionamento, de fazer pensar, de levar cultura, eu acho que é muito bacana, assim, esse nosso trabalho. Eu queria ver se alguém mais fala alguma coisa. Estou achando todo mundo muito quietinho. Eu só vou falar uma coisinha. Não, peraí, a Letícia levantou a mão. A Letícia. A Letícia está aqui, tá? Você está vendo. Letícia? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Letícia. Tudo bem.
Eu achei interessante o curso porque é o seguinte, eu tenho 33 anos e eu queria ter trabalhado com cinema quando criança, adolescente. Aí veio um choque de realidade na minha vida. Fiz administração, pós em gestão financeira e enfim, aí chegou uma hora que eu percebi que não era isso mesmo, eu tentei me encaixar e não deu. Então, tô assim, fazendo uns cursos, algumas coisinhas, comendo pelas beiras, né? Me associando para tentar entrar começar a ingressar na área de audiovisual, né? Eu sou apaixonada por cinema, conhecimento que eu tenho é de fã, mais fã do que técnico falando, né? Mas aí eu tive uns contatos assim, eu sou de Assis, interior de São Paulo, a gente tem um polo audiovisual aqui, já foi premiado pela Globo, assim, eu conheço as pessoas lá e eu participei assim, como assistente de produção executiva, eu caí de paraquedas lá. Aí assim, eu fui conhecendo, fui prestando atenção aqui, prestando atenção ali, foi uma curta experiência, mas foi muito rica, né? E aí eu comecei esse ano a fazer oficina de direção, aí eu estou participando do núcleo de criação, estou entrando agora, assim, então, bem de pouquinho, com o tempo que eu tenho, porque eu preciso trabalhar, né, com a minha formação, né, para sustento. Então, assim, aí eu achei bastante interessante, assim, né, achei uma premissa interessante, vi lá no meu e-mail, cliquei, entrei, estou aqui prestando atenção agora. É bacana isso que você está falando, né, Letícia? Porque, assim, o fato de você ter trabalhado com administração não impede que você trabalhe na indústria criativa do audiovisual, seja com filme, ou série, ou produtos para televisão, que você junte essas duas coisas, né? Porque às vezes a gente acha assim, ou é isso ou é isso. E a gente descobre que não precisa ser isso ou isso, né? A gente descobre, voltando para aquela figura da árvore, né? Que a gente descobre ali o que bota a gente de pé. Eu gosto disso, né? Se você também trabalha com administração, é porque você tem alguma virtude voltada para isso, pegando o lado da psicologia positiva. Talvez tenha alguma coisa que você goste ali, entendeu? De organização. Então, na hora que você vai trabalhar como assistente de produção executiva, sabe que você está ali naquele frege do set de filmagem, e de organizar, e da operação, e sai caminhão, e chega carro, e busca um elenco, e traz o outro, e é o almoço, e dá o lanche. Isso tudo tem a ver com quem você é, né? Sim, e aí eu não tive dificuldades, inclusive, assim, eu achei divertido. Eu acho assim, como eu dei a minha experiência, eu entrei completamente por acaso e eu fiquei encantada, assim. Eu, quando comecei a ter que estudar para novela de época, que eu gosto muito de estudar, eu ficava louca, porque, assim, sabe, a última novela que eu fiz de época já tem muito tempo, é O Cravo e a Rosa, que está no ar, mas eu ficava louca de estudar São Paulo na década de 20, entendeu? Assim, eu estudei do primeiro dia até o último dia. Então, assim, né, quando você não está numa área mais de produção, quando você está nas áreas criativas, né, você trazer aquela atmosfera, você trazer aquela reprodução de época, você entender o costume, você e levar informação para o público. Eu tinha sempre muito essa preocupação. Como é que era que se fazia queijo em 1929 no interior de São Paulo? Né? A minha raiz dizia o seguinte: eu preciso passar uma informação correta, eu preciso passar informação para o público. Sim. É um grande veículo de comunicação, mais uma razão para ter essa responsabilidade. Então, acho bacana que quando você tem uma paixão, como você falou, pelo cinema, que você precisou, por circunstâncias da vida, trabalhar com a administração, mas que você, de alguma forma, você está juntando as duas coisas. Isso é muito legal. Muito legal. Bacana, sim. Eu espero um dia poder participar integralmente mais dessa parte, assim, né? Mas, assim, aos poucos, né? Gradativamente. É um espaço, é a construção. É a construção que você faz. A construção é sua, o caminho é seu. Obrigada. Obrigada. Ô, Denise. Oi. Não, eu queria pegar dois pontos que foram interessantíssimos, tanto do Gui quanto da Letícia agora. O Gui falou do prazer de trabalhar junto, não é isso? Porque, como você disse, nós somos animais sociais.
E a sociedade nos protege, deveria proteger sempre. Isso, tanto é que quando a gente tem um problema, a gente corre para a família, que é a sociedade mais próxima. Mas o cinema é isso, entende? É uma família que você escolhe, de uma certa forma. Não é a família que você nasceu. Então, o cinema tem essa coisa, ele te abraça. E isso que alguém te disse num determinado momento da carreira, né, Denise? Assim, ó, você vai ficar aí, cuidado. Então, eu digo também para todo mundo, ó, entrou, é como tomar aquela vacina, vai ficar. Porque eu nunca vi ninguém sair do cinema. Eu vejo assim, o Gui, que saiu de medicina, foi para o cinema. O menino ontem, o Jonas, que estava no nosso encontro ontem, que saiu de economia. A Letícia, que teve que fazer administração, mas já viu que o coração, né, o prazer dela, a paixão, está em outra classe. Então, isso também é outra coisa. Quando você está sozinho, é muito difícil você achar um caminho, né? Porque você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, ou você precisa de uma pessoa de orientação vocacional. Não é isso? O cinema, você vai se encontrar lá, porque tem essa multitude de atividades diferentes que, como a Denise diz, você nunca vai ficar bored. Como é que se chama isso? Chateado? Tédio. De tédio a gente não morre. Você não vai morrer, entende? Porque você vai se divertir e tal. Às vezes você vai sofrer, você vai ser perseguida, entendeu? Você vai se aborrecer, você vai se complexar, você vai passar por uma multitude de emoções. É por isso que é tão importante o que a Denise fala de um aprofundamento psicológico, comportamental, entende? Ontem nós falamos muito sobre reputação, é isso? Quer dizer, você saber se colocar ali, não de uma forma submissa, não é porque não é isso que se espera de uma pessoa em cinema, mas você se colocar a coisa de uma forma certa ali. E você se associar, você trabalhar junto, forma o que é muito importante numa carreira também, que é o network, que é a rede. Exatamente. De conhecimento. Se você ficar em casa só estudando e tal, vai acabar, não entende? Quer dizer, esse curso que a Denise fala, ele vai te ensinar também como você vai meter essa cunha ali na tua carreira, não é? Quer dizer, você vai optimizar a tua entrada na atividade, né, Denise? Eu acho muito importante essa coisa, tanto da Letícia quanto o Gui disseram, que eu sinto isso, você ficar abraçado por essa comunidade, né? E depois você vai vendo que vem histórias geniais de pessoas que passaram por momentos engraçados ou momentos tristes, entende? Mas é lindo. Enfim. E tem uma coisa, né, Beato? Depois, quando estreia o filme, ou quando estreia a série, ou o programa, seja lá o que for, o sofrimento todo que tenha passado some. É uma coisa muito... Só alegria. Não é? É verdade, é um prazer de todo mundo, é um prazer de todo mundo, porque aquilo é teu, de alguma forma, aquilo não vai sair da tua vida. Um longa-metragem, uma novela, um documentário, não vai sair nunca da tua vida, você se imortaliza ali, você vai estar ali, né? É muito bonito mesmo. Pô, linda palestra, parabéns, Denise. Muito obrigada, eu espero assim, eu quis trazer assim, né, de uma forma geral, né, as linhas do que eu pretendo falar nessas próximas 6 horas, porque tem coisas que precisam ser aprofundadas, óbvio, mas eu entendo que isso seja assim, ao longo da minha experiência, né, como eu falei, de trabalho, ao longo desses meus anos de estudo, desde que eu resolvi me dedicar a estudar e a compartilhar conhecimento e aprendendo também, sabe? Eu gosto muito desse contato, eu acho que voltando à história, né? A gente é ser humano, a gente é ser social, eu acho que a troca é fundamental,
E eu acho que quem trabalha com cultura, quem trabalha, sabe, com conhecimento, tem que estar junto do outro o tempo inteiro, né? O conhecimento não é para ficar guardado comigo, nem no meu escritorinho aqui, é para estar junto com as outras pessoas. Então, acho assim, são coisas que eu vivi, que eu percebi com as minhas equipes, coisas que eu estudo e que eu vou ter muito prazer em compartilhar com vocês aí quem decidir seguir aí a partir de semana que vem nessa jornada, aí eu vou ficar bastante feliz. Mais alguém quer falar? A Letícia levantou a mãozinha de novo ou não? Você queria... Não, eu só queria agradecer pelas palavras. Eu fiquei emocionada e eu sempre me imagino vendo, na hora que ficar pronto um filme que eu participei, alguma coisa assim, né? Eu fico me imaginando assim. Deve ser legal. Eu tive uma coisa que para mim foi muito engraçado. Quando eu comecei a trabalhar em 92, foi completamente por acaso. Eu fui fazer um especial da Xuxa. Completamente por acaso. Eu era do tipo daquela, Beata, que parava na frente da câmera, linda e loura, né? Ficava parada na frente da câmera, e aí o câmera falava, sai da frente, porque eu não sabia, não tinha a menor noção de absolutamente nada. E aí eu fui aprendendo, me encantando com aquilo tudo. E aí, um belo dia eu fui gravar com o Renato Aragão. E aí segurar a emoção? Porque o Renato fez parte da minha infância. Né? Ainda tem isso, assim, muitas vezes você se depara com situações de estar ali trabalhando, né? No tempo que eu trabalhei com o Guel, que a gente fazia Comédia da Vida Privada, Fernanda Montenegro, Fagundes, então assim, era uma série de pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, sabe que é uma coisa rica, aí você vê o cara no ofício dele, né? O profissional no ofício, a atuação, a dedicação com que, por exemplo, tinha uma Eva Vilma na hora de chegar e trabalhar o seu texto, sabe? Na hora que você percebe também, isso é tudo muito encantador, né? Então, assim, o entendimento, por isso que o entendimento do todo é muito importante, né? Da gente não estar ali fazendo uma única coisa vertical no nosso trabalho. Eu sou muito empolgada. Eu também sou. Obrigada, gente, por compartilhar. Imagina. Alguém mais quer falar alguma coisa? Jardel, você entrou mudo, saiu calado ontem, vai sair mudo e calado hoje, né? Isso não foi o Jardel ontem, Beato, que estava mudo e calado? Você está sem áudio. Está sem som ainda, Jardel? Pois é, mas a gente tem que resolver isso. O César, nosso coordenador técnico, você liga depois, faz o contato com ele, que ele te ajuda nisso. A gente está há 2 anos que a gente está fazendo isso. Também tem que ensinar a tecnologia dessa comunicação, que está começando, mas é uma maravilha também. A gente vai aprendendo. Tínhamos uma pessoa de Portugal, mas é isso aí. Olha o Faisal. Faisal. Não, só batendo palmas, agradecendo. Imagina. Eu fico bastante feliz. Se a gente semana que vem aí tiver uma turma aí bacana, eu tenho certeza que a gente começa a rodar uma história diferente aí. O início de uma coisa diferente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver todo mundo aqui. A telinha que eu estou do computador do meu marido é desse tamanho, gente. Eu estou quase surtando aqui, porque é desse tamanho. É quase um viewfinder. Eu estou aqui assim, num negocinho desse tamanho. Mas tudo bem, não tem problema. O importante era passar esse conteúdo para vocês, que eu acho que era importante. Ajuda, né? A imagem ajuda, né, Beato? Ajuda. Roberto. A imagem ajuda, né? Só quero dar uma palavrinha, dar os parabéns aqui pelo encontro, que foi maravilhoso, um tema instigante, uma delícia. E só tenho a dizer que as pessoas que vão fazer esse curso têm o privilégio de poder, no começo de sua carreira, ter informações tão importantes, entendeu? Que vão lhe servir realmente para que tenham sucesso, entendeu? E eu gostaria muito de, quando eu comecei, também ter tido isso. Mas, infelizmente, naquela época, não encontrei esses caminhos e fui encontrando pela vida mesmo, essa coisa toda, um pouquinho mais difícil, né? Mas... A gente apanha mais, né, Cezinha? Hein?
A gente acabou apanhando mais, né? A gente mas foi levando pescoção, né? Muita surra de vara de goiabeira por aí pelo caminho, mas, enfim. Hoje só restaram algumas marcas, mas o resto foi positivo. Cezinha a gente esteve junto no programa junto com o Guel, né? De época, Isso mesmo. De uma certa forma, nós fomos as cobaias da construção desse conhecimento, né? Com certeza. E o que o Gui falou, eu também me formei em zootecnia, mas eu já conhecia um pouco a fotografia e me apaixonei muito pela imagem, porque na época que eu tive meus primeiros contatos com fotografia, a fotografia era analógica, então o fato da imagem surgir na sua frente quando você revelava uma fotografia e o fato de você poder... Aquilo é uma coisa incrível, porque quando você botava aquele papel branco dentro de uma água, as pessoas começavam a surgir ali, naquele papel branco, como uma grande mágica, entendeu? E depois você começa a entender que você pode manipular aquela imagem que está surgindo ali. Na hora que você está imprimindo a imagem, que você não vê teoricamente, você pode manipular a luz com as mãos, essas coisas. Então, você começa a ter um poder sobre a imagem, um poder sobre a fotografia, que vai te fascinar pela vida toda. Entendeu? Então, tudo começa da gente vendo uma fotografia surgir no papel branco. Uma sala escura, né? Então essas são coisas da vida da gente aí, que a gente vai aprendendo e vai se tornando... Mas vai cultivando, né, Cezinha? Isso que eu acho importante. Eu acho que a gente tem determinadas raízes, foco sempre nessa história, a gente tem raízes que são importantes, não raízes que nos deixam estagnados, mas que nos dão fio da meada do que a gente gosta de fazer, o que nos traz bem-estar, o que nos traz felicidade, de realização. Isso é importante estar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que toma tanto o nosso tempo de vida. Como o Beato falou, é uma família. A gente passa muitas horas juntos, né? A gente passa muitas horas filmando, a gente passa muitas horas em pré-produção. Então, muitas vezes a gente acaba vendo mais as pessoas de uma equipe do que né, marido, filho, namorado, mulher, né? Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem dentro desse grupo, a gente tem que estar se entendendo, né? Com certeza. É isso. Gente, para mim foi um prazer enorme. Um beijo para todos. Tchau, Denise. Obrigado. Espero ver alguns semana que vem. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.